Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente. Com muita alegria eu os recebo aqui. Depois de um lapso temporal aí, estava morrendo de saudade desse nosso momento de interação, de troca, de muitas provocações, de muitas reflexões e sem respostas. Vocês sabem disso, né? Só para relembrar, não temos respostas, mas temos muitas provocações e muitas reflexões. Então, desde já eu convido vocês a participar conosco, como sempre, uma audiência incrível. Bora conosco aí trazer as suas provocações e as suas reflexões. Hoje vamos falar sobre uma jornada diversa e geração de valor. Meu convidado para atravessar a nossa mente hoje é o Tiago Campestrini. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Helena. Obrigado pelo convite. Esse tema que você gosta de explorar, a gente já conversou várias vezes sobre ele, é Exato. delicioso. Eu também adoro, gosto da provocação, gosto de refletir sobre esse tema, né? Pessoas, empreendedorismo, essas questões do ser humano em primeiro lugar. Então, assim, de volta, obrigado pelo convite e tô pronto. Galera que tá escutando aí, manda bala que gosto de pergunta difícil. Bora lá, Como a então. gente, e ainda mais sabendo que a gente não tem as respostas, né? É, Exatamente, né? É muito legal muita, isso. muita provocação. É isso aí. Tiago, por favor, se apresenta aqui para a turma. Galera, então, eu sou o Thiago Campestrini, eu sou engenheiro civil de formação e dediquei essencialmente a minha carreira inteira para construção civil, né? Tem uma empresa chamada Campestrini, que eu fundei em 2006, e a gente sempre atuou no mercado da construção civil, né? Construindo, fizemos incorporações lá no passado e atuamos muitos anos, assim, com desenvolvimento de projetos, né? Para incorporação. Então, desenvolvemos algumas incorporações ao longo desses 10, 15, já vai fazer 19 anos agora a empresa. Além de outros projetos, a gente incubou a empresa na Universidade Federal, à época, lá em 2012, desenvolvendo algumas novas tecnologias. E aí que foi quando eu entrei na inovação, em 2013, o professor Ricardo, meu, lá na universidade, me deu um livro, Lean Startup, à época, em inglês, recém-lançado. Ele falou, leia. Nossa, daí quando eu li, daí setou toda a minha cabeça para aquilo, visto que eu já estava estudando produção enxuta, né? Era tema de pesquisa minha e junto com o BIM, mas enfim, já era a visão de enxuta. Então, quando veio que se desenvolve startups com a visão enxuta, aí para mim encaixou. Desde 2013, daí a gente começou a desenvolver inovação, até de 2006, quando eu fundei, até 2012, 13, a gente prestava os serviços normais, né, desenvolvimento de projeto, propriamente dito. E aí começou a vir as startups e tal. Quando eu tive a oportunidade de passar pela Prefeitura de Curitiba, como fui convidado pelo Rafael Greco para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, o presidente da agência Curitiba. Então, atuei como na Secretaria de Inovação, desenvolvi lá os projetos, Vale do Pinhão, as leis de inovação, isso lá em 2017 já. Dei um tempinho da empresa. Depois voltei, continuamos com a startup, investimento, abrimos uma incubadora também de startups. Aí na pandemia a gente fechou a startup. A gente tivemos que encerrar o Texa. E aí, nos últimos 4 anos, eu tenho desenvolvido mais atividades, assim... Depois da pandemia, eu me dei mais tempo para executar coisas diferentes, tá? E a diversidade que a gente falou, né? Então, eu desenvolvi metaverso, inteligência artificial agora, o próprio canal, né? Tive também, e também fui candidato à prefeitura de Curitiba, né? Como candidato a vice-prefeito aqui do Luizão Goulart. E também uma belíssima de uma experiência. E, enfim, talvez tenha esquecido alguma coisa, mas agora, nos últimos tempos, meu único projeto agora é me descansar. Dei uma virada na minha página, assim. Agora vou casar com a minha maravilhosa noiva. Deve estar me assistindo. Karine, um beijo, te amo. Dia 30 de agosto sai o nosso casamento. E agora eu tô entrando numa nova fase da minha vida, né? Que é voltar para a construção civil, voltar a me dedicar àquilo que é a minha zona de conforto e trocar minha família, se Deus quiser, nós teremos filhos e tudo mais. Então eu já quero entrar num ritmo assim de paz, mais tranquilidade, menos aquele agito da inovação, mas sempre com uma coisinha, né? Bora inovar Basic- em alguma coisa, né? Não, é fazer exatamente a mesma coisa. O Einstein já dizia, né? Se fizer a mesma coisa e esperar os resultados diferentes, como o Einstein diz, você é um idiota. Exatamente, é isso aí, né? Então, turma, tá vendo? Quando a gente fala de jornada diversa, é isso. E em inovação, isso faz muito sentido, né, Thiago? Porque é justamente a diversidade que leva a gente para outros lugares, para outros pensamentos, enfim, fazer outras construções nem tão óbvias, né? E aí, turma, bora aqui
Venham, compartilhem conosco aqui como é que é a jornada de vocês também. Também é diversa ou eventualmente é aquela geração que, né, não, eu escolhi seguir por um caminho, mas consigo inovar. Bora lá contar pra gente como é que vocês fazem para inovar na vida e na jornada profissional. E aí, gente, eu vou começar explorando algumas coisas com o Thiago aqui, porque ele é essa pessoa diversa e a gente tem que aproveitar isso aqui para explorar algumas coisas, inclusive tema de algumas coisas que a gente já conversou. Claro. Né, Thiago? Vamos lá. Então, bora lá. E aí, turma, eu vou contextualizar aqui para vocês que eu pedi uma mini bio pro Thiago e ele trouxe coisas muito interessantes. E eu quero explorar um pouco disso aqui, tá? Você se descreve como inquieto pela evolução espiritual, sua evolução espiritual, e pela sociedade. Como que essa busca por evolução se reflete nas suas escolhas profissionais ou nos projetos que você abraça? Sem dúvida, tentando melhorar a sociedade. Acho que eu posso inovar em vários campos, em vários setores, todos nós podemos, né? Seja no nosso dia a dia pessoal, na nossa família, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente, né, de gestão pública, né, no governo, enfim. E eu acho que o melhor jeito da gente aplicar os conceitos de inovação propriamente dita, é para ajudar todas as pessoas. Eu acho que esse é o propósito último do ser humano. Quem ainda não chegou lá, eu acho que quando começar a procurar e, né, nas etapas de vida, já trabalhei, agora já não sei mais o que fazer, qual que é o meu próximo passo. Quando você começa a se perguntar bastante, você vai encontrar a resposta em última instância lá em meu propósito é ajudar as pessoas, né? Eu acho que é o propósito de todos. Então, por eu estar nessa busca espiritual, isso eu comecei em 2000 mesmo, propriamente dito, em 2016, eu tive os primeiros insights, as primeiras percepções, assim. E depois, na pandemia 2020, quando eu encerrei a startup, que 70 funcionários, aquela vida clássica ali de startup no ritmo, a gente com burn rate alto, assim, de investimento. E a gente encerrou meio que da noite pro dia, então, falei, tá, fiquei 6 meses de férias, me dei 6 meses, e ali eu me aprofundei muito espiritualmente. Então, e ali você vê que na evolução espiritual é se conhecer, né? Não foge muito. A gente tem que se conhecer fisicamente, né? Capacidade, a gente vai falar sobre esportes, né? Então, eu uso muito esporte para me conhecer fisicamente. A gente tem que se conhecer mentalmente, né? As nossas limitações, emoções, sentimentos e tal. E aí eu descobri que nós temos que nos conhecer também espiritualmente, né? Então, são essas 3 visões que sempre ficam, assim. Nos 3 casos é se conhecer. Então, tem muito paralelo com a inovação, porque inovar é você se jogar num ambiente, numa situação, num contexto diverso ali, que você não está acostumado, e tá ali para aprender também, né? Então, estamos aprendendo e tal. Então, dentro dessa minha busca pessoal, eu sempre tento fazer com que as coisas que eu faça tenham um impacto positivo, não só para mim, mas para as outras pessoas. Acho que é o jeito mais fácil que eu tenho para devolver para as pessoas, né, para a sociedade, para a universidade, Sebrae, quantas instituições me ajudaram, quantas pessoas me ajudaram. Talvez eu não consiga retribuir cada um deles, né? Os meus professores lá da universidade, nunca vou conseguir retribuir, mas talvez se eu ajudar a sociedade da forma que eu consigo, com o meu conhecimento, eu consiga compensar um pouquinho toda a ajuda que eu tive, né? É isso aí, é o give back, né? É o isso. give back, é a cultura do give back que a gente fala, né? É realmente retornar. Sabe o que eu falo, Thiago, nas minhas consultorias e mentorias? Eu digo assim, eu atuando com governança, eu digo assim, eu sempre falo, uma coisa que é clássico, né, gente? Inovação é de pessoas para pessoas, né? Então, sempre são pessoas. Tem empresas, mas quem toca a empresa é uma pessoa. E nós não inovamos para outras empresas, a gente inova para benefício de outras pessoas. E aí eu digo o seguinte sempre, eu falo assim, você quer ser aquela diferença que você quer ver no mundo? Que a gente tanto fala, eu quero ver um mundo diferente. Até uma pauta que a turma tá meio acostumada, eu sempre falo isso aqui. Mas quer um ambiente mais propício para isso do que uma empresa? Você tem um negócio e você tem a oportunidade de levar autoconhecimento, assim, a compreensão do seu propósito, do que te move, o que te faz feliz. É o que eu falo sempre, né? Eu digo que propósito é o coração quentinho, o que deixa o nosso coração quentinho. E como que a gente leva isso para os negócios, levando isso para pessoas. Porque, claro, gente, todo mundo quer prosperidade, todo mundo merece, merecemos. Mas o que sustenta o dia a dia vai além do dinheiro. Perfeito. Né? Então eu digo que a nossa oportunidade de fazer esse movimento, quando a gente tem uma empresa, é incrível. É A verdade. gente tem a oportunidade de impactar muitas famílias.
A empresa, essa é uma visão, às vezes, cultural que a gente é muito... que talvez a sociedade como um todo ainda não tenha percebido. O montar uma empresa sempre tá ligado a... Eu quero faturar, né? Quero ganhar bastante, né? Não quero ganhar como funcionário, eu quero ganhar bastante. Então, eu tenho que abrir uma empresa. E os números dizem, né? Quando o secretário ali da... Eu fui secretário agora em Araucária também, mas lá em Curitiba a gente trabalhava com essas pesquisas e tal. E nós, brasileiros, somos empreendedores por demanda, não por vontade, né? Não que a gente acordou e queremos ser empreendedores. Mas a maioria das vezes é porque a gente precisa ser empreendedor. E isso também te joga para um ganho financeiro. Mas se você para um pouco para pensar, se você reconhece o ambiente que você vive, seja como o empreendedor sócio ou como a pessoa que trabalha numa empresa, vê que realmente é um ecossistema muito rico para você aplicar questões espirituais, pessoais, mentais, de evolução pessoal sua e conseguir entregar aquilo, né, para a sociedade. Claro, através de um serviço ou de um produto onde você vai receber e vai ter um merecimento, empresas que têm meta e tudo mais, isso faz parte desse jogo que a gente vive hoje. Mas você pode fazer o recorte dentro da empresa de atuar no mercado com aquele olhar de ajudar as pessoas. Seja dos teus colegas do lado, quantas, né? Você vive mais às vezes com as pessoas do teu trabalho do que com as pessoas da sua família, que é um outro ecossistema em que você pode atuar, né? Mas falando das empresas, então as pessoas que estão lá, desde a tia da limpeza, desde o porteiro, que são pessoas que também passam os problemas emocionais exatamente iguais aos nossos, né? O empreendedor também está cheio de problema, é uma pessoa que também precisa de muito... a gente também tem a ver sempre o empreendedor como alguém, um carrasco, alguém que está tirando tudo. Em muitas situações, isso pode até, inclusive, acontecer, mas em muitas situações a gente vê que alguém que está ali juntando, que tem um amor pela equipe, que sabe que está gerando emprego e tal. Então, é o olhar que você dá. E se você der esse olhar para tua empresa, eu acho que você consegue realizar esse propósito, esse quentinho que você falou dentro do teu dia a dia. Exato. Porque não se trata simplesmente de achar o propósito, é largar tudo que eu estou fazendo e ir para aquele caminho e vou fazer comida para as pessoas de rua ou vou ajudar crianças. Faça isso também. Isso, quando você faz, você sente isso também. É um tiro que vem do outro lado que você fala, também atinge o mesmo lugar. Exatamente. É legal também, é legal. É isso aí. E se você pudesse dedicar a vida a isso, ótimo também, né? Mas a gente que vive na vida ordinária, vamos dizer, normal, aqui a gente trabalha, né? Tem um objetivo, meta, entrega, projeto, tarefa para entregar e tal. E é possível também ter esse sentimento ali dentro desse ambiente, assim, de aprendizado, de inovação e de entrega, né? De atingimento de propósito. É possível, é bem legal isso. Dá pra gente falar bastante. Né? Dá pra falar bastante. Eu gosto muito desse lugar do coração quentinho. Pra mim, me move bastante e, particularmente, levo isso pros meus projetos, porque faz muita diferença na vida das pessoas a hora que a gente se encontra. E aí, pessoal, vou explorar um outro lado aqui do Thiago, né? Que ele falou, puxa, né? Eu uso o esporte muito para me conhecer. E aí, turma, ele falou, puxa, triatlo e golfe. Como é que é isso, gente? Coisas muito diferentes. Perfis muito diversos de prática de esporte. Mas como você entende que isso te ajuda e também, enfim, nos teus objetivos, nas tuas buscas? São fora do normal, né? Só podia ser, né? Mas... E aí já vem aqueles preconceitos e tal, mas eu acho que qualquer esporte, eu vou entrar nesses especificamente, mas qualquer esporte faz você aí trabalhar a tua mente e a parte física. A parte espiritual certamente está envolvida ali, mas é uma intensidade muito grande em que faz você aprender nesses dois níveis. Então, qualquer um que pratica o mínimo de esporte, vou correr hoje, vai lá correr 1 quilômetro, beleza. Agora... Amanhã eu vou correr 2, ou daqui uma semana eu vou correr 2, que seja. Vamos pensar que você colocou uma meta muito forte. Certamente você vai ser travado pela tua mente, né? É a tua mente que trava. Claro, se você quiser no dia seguinte correr 1 e depois quiser correr 10, talvez fisicamente você também chegue na trava. Mas a primeira trava é a mental. Então, em qualquer esporte que seja. Então, o legal do esporte é que você tem as regras, você tem as metas, você tem a tua vontade de chegar em algum lugar e tal. E nesse avanço, o corpo humano ele é capaz de muito mais do que a gente está acostumado fisicamente. Muito, né? A gente vê, assim, salvo pessoas com questões especiais, mas acho que todo mundo consegue fazer um Ironman. Não vejo dificuldade de as pessoas conseguirem. É claro que é treino, não é da noite pro dia. Mas o corpo humano é capaz. O que nos trava é a mente. Então, o triatlon eu já fazia lá no passado e tal. E como eu gosto de nadar também, e aí o sol nadar e tal... Então, eu já tava querendo fazer o triatlon Caiobá lá e
Daí, ano passado, eu estava mais tranquilo também. Daí, vou fazer. Então, como são vários esportes, daí são 3, né? Então, você tem que se quebrar ali nas 3. E hoje de manhã, até fui correr hoje de manhã aqui na hora do almoço, né? E tava com isso na cabeça, fiquei pensando muito no nosso podcast. E você vê nitidamente a tua mente te atrapalhando ali, te jogando pra baixo, não vai, não dá, não vai dar, travando. É incrível. E tem algumas percepções da gente conseguir, e eu tenho muito assim, então eu vou jogar todo o meu entendimento sobre o que me trava aqui na corrida, vou jogar inteiro fora e vou deixar vir outra coisa. Eu acredito muito que a gente não precisa definir o que a gente quer, ou assim, ter aquela meta. Eu fui muito de planejar, minha empresa tudo tinha planejamento estratégico, tudo isso foi uma coisa que eu mudei. Assim, foi uma mudança muito ousada para quem me conhecia lá no dia a dia da empresa, que tem meta, tem entregável, tem faturamento, tudo alinhado com planilha, né? Sempre gostei de programar também, então sempre fiz as coisas super organizadas. E eu vejo hoje que não é bem por aí mais, sabe? Não planejo mais e tal, porque a gente acaba... Claro, a gente tem que ter os nossos objetivos, o que a gente quer, né? Mas eu acho que tá muito mais no trabalho da gente conseguir tirar o que tá nos atrapalhando da frente e deixar aquilo acontecer. Se eu tenho aquele objetivo... tem coisas me obstruindo, né? A gente chama, do jeito mais amplo, seria o ego, né? Mas no nosso dia a dia e tal, e no esporte, por exemplo, tô cansado, não vou conseguir, isso vai me machucar, aquelas desculpas que a gente dá. Ou até antes de ir vai pra academia um pouquinho, mas a gente... Não, putz, tá muito cedo, é melhor eu ir à tarde, né? A gente se dá aquela desculpa. Então, as coisas vão... A gente tem que tirar essas coisas da nossa frente, esse é o que eu acredito, e as coisas vão florescer, as coisas vão nascer, tal como nasce uma semente e tal. Então, o esporte me ajuda muito porque a intensidade ali dessa batalha fica evidente, clara. Tipo, eu vejo eu sentado de um lado e eu sentado do outro lado e eu discutindo comigo mesmo. Mas você tinha dito que ia fazer 5 km e agora você tá fazendo 3 já tá cansado? Isso é muito legal. O golfe, especialmente, daí também comecei a praticar em 2012, 2013, assim. Joguei uns 2, 3 anos, depois parei. E agora que eu saí da prefeitura de Araucária, eu falei, vou sair... Primeira coisa, voltar a jogar golfe, né? E voltei a jogar. E o golfe é um jogo... se você olha ele normalmente, né? Sem aquela coisa... jogo de rico, coisa de luxo que não tem nada a ver. Eu tô pagando mais barato que jogar tênis, inclusive. Ou até beach tênis e tal. Mas é uma briga muito você com você mesmo. É um esporte que você joga contra você mesmo. Por mais que você esteja até em 4 pessoas ali pra fazer os buracos... Você vai dar a tacada, você fala, tá, tem que bater aqui. Tá, qual é o taco? Mas esse taco eu sou ruim, esse taco eu sou bom. Não, mas eu tô confiante comigo hoje. Vai. Não, vou arriscar. Vou meter lá que hoje eu tô bom. Aí você vai lá, bate a bola, não vai. Pro outro lado. Daí isso que sobe, assim, claro, com o tempo você vai... Mas se aquilo sobe de um jeito assim... Você é muito burro mesmo, cara. Pô, você achou que ia conseguir botar lá? Claro que você vai botar lá. E daí você tem que dar outra tacada. E perder uma tacada. E já contando e tal. Então, vai ficando cada vez mais tensa. Só uma bola de neve que vai aumentando até o final dos buracos. Assim. Então, você tem que se controlar muito. Tem que estar muito confiante e tal. Então, também é um super autoaprendizado. Também mente e físico, assim, que eu gosto bastante. Muito legal. Não, é um jogo simples, é um jogo bem fácil. É uma sinuca gigante que eu falo, assim, né? Tem que meter a bola num no lugar buraco, muito bonito, né? Um espaço que também faz muito bem, né? E acho que esse é um ponto. Até falei sempre pra Karine, assim, agora já tô intimando um amigo meu pra gente jogar, o Rogerinho lá. Deve estar assistindo também. Nossa, 8 horas da manhã você chega lá, é passarinho, é silêncio, é mato. Faz assim. bem, né? Nossa, é uma coisa... Depois você volta pra cidade, né? Sim, né? Exato. Daí você vê a diferença, assim. Então, até consegue... lembrar um pouco, apesar de estar na cidade, você lembrar daquela calmaria, assim, realmente tem esse lado que é muito, muito legal também do golfe. Muito bacana. O ponto é sempre, assim, a expansão da consciência, né? Ponto final. Exatamente. A gente vai, se analisa, se coloca, observa, né? Esse ponto de observação é algo que faz muita diferença e a gente vai trazendo tudo isso para uma consciência, né? Muito legal. Ó, gente, eu falar o seguinte, ó, as interações já começaram. Muito grata, turma, gente, vocês são incríveis, como sempre. Vamos começar aqui. Roberta de Blumenau. Roberta, obrigada pela audiência aqui. Atravessadamente, sempre com temas que fazem a gente sair do piloto automático. Adoro o programa. Obrigada, querida. Seja sempre bem-vinda. Sérgio de Joinville. Trabalhei com inovação em uma prefeitura pequena e posso afirmar, não falta ideia. Falta quem compre a ideia.
Nossa, olha, é um podcast só pra falar da coisa pública, assim. Né? Do desafio. Essa experiência, as duas, tanto em Curitiba, né, é uma cidade maior, enfim, quanto Araucária, uma cidade de 300 mil habitantes, é uma cidade pequena também, né, ainda não super pequena, ainda tá no ranking aí das médias, vamos dizer. Mas realmente a gente vê muita ideia, mas aí é um pouco do que você falou, assim, um dos aprendizados que eu tive ao longo do tempo, não só na coisa pública, quando você consegue juntar 3 pessoas e ter uma ideia diferente e conseguir executar. É um nível de dificuldade. Se você junta 4, já é um pouco mais difícil. Se você junta 5 pessoas, nossa, vai ficando difícil. 6, 7 eu diria que é impossível. Assim, eu quero dizer o seguinte, a gente... É claro, a gente fazer as coisas sozinho é muito mais fácil, depende da gente. Mas as coisas grandes, elas não... É muito difícil se fazer sozinho. As coisas grandes, no que tange a parte existencial, material, né? Obviamente. Porque, no fim, é uma briga tua com você mesmo, nessa evolução da consciência. Inclusive, Exatamente. eu tenho um livro para indicar, que é Poder versus Força, do David... esqueci o sobrenome dele. Que é uma Anatomia da Consciência. Nossa, esse livro E sim, se tem um livro que poderia... Se minha casa pegasse fogo e eu tivesse que pegar uma coisa, não é nem livro, ou um item da minha casa, eu pegaria esse livro. Porque ele faz realmente essa análise da consciência e tal. E Anatomia é um livro excepcional, abre a tua cabeça, assim. Eu não vi nada mais amplo ainda, mais amplo, que envolve espiritualidade, com material, com tudo, do que essa expansão da consciência que você citou. E esse livro faz essa anatomia da consciência. Mas voltando, né? Então, cada um tem uma consciência que tá ali. E a tendência, quando você tá em 5 pessoas, é puxar pra baixo. Deu um vacilo, alguém vai levantar pra baixo, e aí os outros, já 2, já vão levantar pra baixo e a coisa morre. Então, trabalhar na coisa pública é uma coisa absolutamente diferente da coisa privada, sabe? Então, tem bastante ideia. A oportunidade é absurda. Se tem oportunidade no mercado privado, imagina na coisa pública. É absurdo o tanto de coisa que tem pra inovar lá. Mas realmente, esqueci o nome dele. Foi o Sérgio. Sérgio, se você tá ele trabalhou, né? Não que ele trabalha. Exato, trabalhou. Então, Sérgio, somos provavelmente pensamos em muitas coisas próximas. Se você quis inovar na coisa, cidade pequena, assim, prefeitura, é uma coisa, realmente um desafio grande. Dá um podcast só pra falar disso. Assim. Exato. Ó, deixa eu aproveitar aqui a Lígia de Florianópolis. Obrigada, viu, Lígia? Só para complementar aqui a tua resposta, por favor. Ela falou, a sua experiência como secretário de inovação trouxe aprendizados que você só entenderia no setor público? Qual foi o maior? Bora eleger um. A gente, quem não trabalha no setor público, eu vou dizer que praticamente não entende o que é a coisa pública. Isso é uma coisa bem taxativa, bem impactante, assim, mas é com o objetivo não de quem nunca trabalhou entender, pô, então ferrou. Mas sim só de abrir a cabeça e falar, tá, pelo jeito eu não entendo nada, né? Seja na Prefeitura de Curitiba, seja em Araucária, a gente, cidadão comum, não sabe 90% do que está acontecendo na Prefeitura. O que sai através do marketing é feito por marqueteiro, né? A leitura do marqueteiro, do que está acontecendo e jogar para fora. O que de fato acontece, a gente não faz a mínima ideia. Então, eu acho que... Até me perdi no que ela estava perguntando lá. Qual o teu maior aprendizado? Tá. Esse foi o meu maior aprendizado. Que, assim, a gente tem que... A nosso nível de crítica à coisa pública, ela tem que ser... A gente tem que parar um pouco, sabe? A culpa do tarifaço é do Lula. A pessoa que fala um troço desse, ela não tem a mínima noção. A gente fala porque a gente tá nervoso, porque eu odeio o Lula, ou gosto do Lula, sei lá, independente. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula, sabe? Esse tipo de coisa a gente tá falando por emoção. Mas se você quer mesmo criticar, né, eu acho que a gente não sabe 99% do que acontece a nível federal, não conhece 85% a nível estadual, e não conhece aí 80% a nível municipal. Então, assim, Então, eu só sei que nada sei? Muito mais fácil trabalhar assim, é isso. A resposta pra ele é isso. Tá bom. Exatamente. Não, e é muito diverso porque é um outro universo, literalmente, né? Tem uma regra principal, desculpa, Helena. Tem uma regra principal que é o seguinte. Na coisa privada, a gente pode fazer tudo, salvo aquilo que tá previsto na lei que não pode. Exato. Na coisa pública, quando a gente trabalha na coisa pública, a gente só pode fazer o que tá na lei. A gente não pode inventar nada.
tudo que você for inventar novo tem que ter um regime, tem que ter um regulamento, tem que ter um decreto, e tem que se encaixar em alguma coisa, tem que fazer sentido, tem que estar no plano diretor, no mínimo no plano diretor. Então, eu quero fazer um negócio diferente. Não, cara, que não é assim. Primeiro, então, essa é uma outra grande diferença também. A gente é pautado ali na coisa pública para fazer só o que está previsto que a gente deve fazer, nada mais. Isso é um outro problema também. Outros desafios, né? Deixa eu falar aqui um pouquinho, a turma, eu sempre convido aqui para refletir, a turma me contando aqui, ó. Vamos lá, a Marcela aqui de Curitiba. Minha trajetória passou por educação, depois design e hoje trabalho com impacto social. Cada experiência me ensinou algo único e isso se tornou meu maior diferencial profissional. Exatamente, Marcela. Renata de Recife, bem-vinda, viu, Renata? Comecei como secretária, virei produtora cultural e agora sou consultora de SG. O que parecia desconexo lá atrás, hoje faz total sentido. A Estela de Lisboa, bem-vinda, Estela. Aqui na Europa é mais comum mudar de ideias várias vezes. Isso amplia o repertório e traz mais flexibilidade para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança. E o Fábio aqui de Campinas fala: jornadas diversas são enriquecedoras, mas às vezes geram insegurança. Sim, porque somos pessoas, né? E aí é isso que a gente estava falando, né? A pessoa, né? Nós aqui, enquanto seres humanos, né? Vamos lidando com muitos desafios, com muitas coisas. Mas em certos momentos, né? A gente passa por alguns desequilíbrios, vamos dizer assim, Claro. por momentos de reflexão e que a gente fica se perguntando muita coisa, né? Vamos lá, gente, aqui, ó. Voltar aqui no tema de inovação. E aí eu quero trazer. Vou trazer duas juntas aqui. A Juliana, aqui de Curitiba, obrigada, Ju. A Carla de São José dos Pinhais. A Juliana fala: como inovar sem esbarrar na burocracia e na cultura do sempre foi assim? E a Carla fala: como manter uma cultura de inovação constante quando a equipe está sobrecarregada com tarefas operacionais? Então, é a cultura do sempre foi assim e o time sobrecarregado com tarefas operacionais. Como inovar? Bom, esse eu acho que é o dia a dia aí, né? Essa é a pergunta que vale bastante. Ainda só para responder ali a primeira, Renata, e eu não lembro de onde que ela era, ou talvez a Marcela, mas essa diversidade, gente, por mais que ela era designer e, né, A e Renata passou. e a Marcela, ambas falaram. A designer, para mim, os designers deveriam ser os CEOs da empresa, assim. Pra mim, porque o que ela aprende como design assim, tá totalmente ligado com inovação, né? Então, criar um produto, desenhar, entender a experiência, o que o cliente quer, o que aquele ser humano precisa e fazer. Então, parabéns para ela que acabou caindo no propósito que eu falei. Em algum momento a gente vai cair em ajudar as pessoas. Ela falou impacto social, que bom que ela consegue trabalhar um pouco direto. Respondendo as perguntas, dentro do que eu acho, né? A gente não sabe as perguntas, né? Então, é dentro das minhas experiências e só isso, né? Quando a pessoa está muito operacional, realmente é um pouco mais difícil, porque a inovação ela exige um tempo de ócio, né? A gente precisa realmente sentar aqui com cabeça livre, com tempo livre para identificar problemas, oportunidades, enfim, tem várias ferramentas que a gente pode trabalhar para otimizar. Então, sim, se a pessoa tem um problema, vive ali a vida operacional e aquela empresa que quer inovar, premia-se inovar, mas não dá uma folga, eu acho que uma saída seria, se eu fosse o CEO dessa empresa aí, eu focaria em atividades operacionais que inicialmente otimizassem o trabalho exatamente desse trabalho operacional. Em vez de focar em produto ou focar em coisas mais com visão estratégica da empresa, eu focaria, então, vocês estão super ocupados, então pensem um jeito de vocês ficarem menos desocupados. Perfeito, isso é uma inovação em processo. Em processo dela e deles mesmos, sabe? Exatamente. Eu acho que, dependendo do nível de gerência que você tem, de quantos níveis você tem no meio, você não consegue... Aquele que está no operacional, que sabe quais são os problemas, não consegue chegar lá, né? E explicar aquilo para alguém que está lá, e se alguém que está lá dá prioridade para aquilo. Então, normalmente, se você está lá no operacional, é isso. Então, eu iniciaria a inovação bem operacional mesmo. Um software diferente, um fluxo diferente de processo ali, né? Uma ferramenta ou processo, ou seja lá o que for. E com relação à questão de sempre foi assim, essa eu sempre me deixou feliz. Assim, eu sempre entendi essa de uma forma ao contrário. Assim, quando as pessoas me respondem que sempre foi assim, então é onde eu vejo a oportunidade, sabe? Se sempre foi assim, ótimo. Então, se a resposta para um problema é porque ele sempre foi assim, provavelmente tem espaço para inovar ali. Então, não tenha medo, sempre foi assim.
Eu acho que um jeito de quebrar isso é realmente mostrar que dá pra fazer diferente. E mesmo que seja com um experimento minúsculo, porque às vezes a gente pode falar, ó, se fizer desse outro jeito aqui, vai ser bem melhor. Mas só na fala, né? Às vezes você não consegue convencer aquelas pessoas que precisam ver. Que a pessoa não trabalha, às vezes, aquela coisa mais sofisticada, de uma ideia, de trabalhar ela. Pô, tem uma ideia aqui, mas tem mais que uma ideia, tem uma iniciativa. A pessoa quer fazer algo. E poucas pessoas sabem trabalhar, dar valor pra isso, né? Muita gente sabe pedir isso, mas isso não se pede, né? Isso se planta, se nasce, né? Se floresce ali. Então a pessoa a gente normalmente não consegue. Então, fomentar que isso venha de forma sistemática. Mas quando vem, a gente tem que dar essa atenção. E aí eu sugiro que talvez, não é falando, mas talvez fazendo algum experimento minúsculo que prove. Olha, peguei Exato. aqueles e-mails, fiz isso aqui, joguei no chat GPT e consegui chegar aos 3 aqui, são os que eu tenho que responder. Opa, tá aí o ganho, né? Então, às vezes não precisa ser o ganho já final, mas um ganho pequenininho você consegue fazer aquela pessoa dar atenção. E aí a gente começa a colocar aquelas pílulas de inovação, aquela mosquinha que vai começar a incomodar lá e vai fazer o seu papel ali de começar a fomentar. Vamos lá aqui, ó. Vitor falou também. Minha jornada diversa me fez questionar o modelo tradicional de sucesso. Nossa, Vitor, você foi na veia, hein? Descobri que inovar também é se permitir mudar de rota sem culpa. Nossa, Vitor, sensacional. Obrigada por compartilhar aqui também. E é isso mesmo. A gente tem que entender o que é sucesso para cada um. Vamos lá, é o propósito, é o sucesso, o que me deixa feliz. E isso, de fato, vai ser muito diferente para cada um. E se permitir mudar de rota sem culpa é libertador, né? Nossa, eu já quebrei empresa, eu já investi em metaverso, investi uma fortuna em metaverso. O próprio canal, eu investi dinheiro, assim. O canal eu gastei mais de 150 mil. O metaverso que eu tava programando ele ali, tudo em ordem aí. 30 de novembro de 2022, entrou o ChatGPT. O metaverso simplesmente desapareceu do Despencou. mapa. Não, desapareceu. Até hoje desapareceu. Nunca vi mais nada. E eu ainda acesso as plataformas, ainda brinco. Tem muita coisa muito divertida no metaverso, assim. Esses dias eu visitei a cidade, Jerusalém, na época de Jesus, assim. Fizeram no metaverso. Mas tem um monte de experiência, um Tem monte muita de coisa coisa lá. legal. E muitas marcas entrando, vejo que o metaverso cresce. Mas isso é só um exemplo de coisas que a gente entra e vai e fica o aprendizado. Então não tenho nenhum arrependimento. Sim, esse para mim é o grande problema da sociedade hoje. Porque cada vez mais a identificação de sucesso, a gente vê aquilo que a gente sempre viu. Sucesso é o dinheiro, o carro, família, tá todo mundo beleza e tal. E com as redes sociais, né, a gente vê que cada vez isso é mais fortalecido na cabeça das pessoas, né? Sendo que não. Nossa, se a gente se liberta disso, né? E seja porque a gente já não quer, não entende, mas não que isso não sejam coisas importantes e que possam ser meta, cada um tem as suas metas. Mas o sucesso, eu acho que é assim, olhar pra trás e ver que você mudou, sabe? Mudou pra melhor. Eu vejo nos meus Facebooks, assim, de 2010, 2012, eu tenho tristeza de ver. Tristeza. Isso aqui tá errado mesmo. Olha aqui o que ele tá fazendo. Nunca vi um troço desse. Sabe, o cara taxativo. Tudo ele sabe, tudo ele fala, assim, tal. E hoje, um dos maiores alívios que eu tenho, assim, É desapego. é ver, assim, aquilo lá, nossa, como eu sou diferente, assim, como eu consegui largar isso. Então, isso pra mim é muito sucesso, assim, né? Então, parabéns mesmo. Mudar essa visão de sucesso é uma bela maneira de rapidamente você se desprender daquele mundo que você está vivendo, que você não está conseguindo, e ir para um mundo diferente. Exatamente. Vamos lá. 2 pontos aqui. A Camila, de Curitiba, falou o seguinte. Obrigada, viu, Camila? Quando se tem uma jornada com muitos caminhos, como construir uma narrativa coerente para o mercado entender o seu valor? Camila, eu vou dar aqui os meus 5 centavos aqui a partir da minha vivência, tá? A minha jornada também ela foi super diversa. Sim, já atuei com várias coisas. E para mim o legal era sempre ter um desafio novo. Hoje, quando eu trabalho com governança, realmente, é como a nossa outra ouvinte falou, faz muito sentido, porque a minha diversidade me permite trazer considerações, reflexões e provocações muito mais completas. Qual que é o ponto que você fala assim, como construir uma narrativa coerente para o mercado entender o seu valor? Camila, eu diria o seguinte, analise a sua jornada. Se você parar para analisar, você vai conseguir entender, puxa, eu fui daqui, o que eu aprendi? Aí eu fui para cá, o que eu aprendi? E você vai começar a fazer a construção da narrativa da tua jornada em função dos teus aprendizados e o que você gerou de valor. E o que você teve de impacto em você mesmo, como o Thiago estava falando. Então, trago isso para você, para tua reflexão, assim, busca entender
Escreve ali a tua jornada, como é que foi. Eu comecei assim, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. Passei por um momento de reflexão, mudei a minha rota, fiz isso, né? Que nem o Vitor estava falando, bora mudar de rota Exatamente. também. Então, acho que fica um pouco disso, tá, Camila, para você refletir. E aí, o Eduardo de Joinville, bem-vindo, Edu. Ele pergunta: será que o mercado brasileiro já está preparado para valorizar trajetórias que não seguem a linha reta tradicional? Se o mercado está preparado, É. talvez ele esteja dizendo sob o ponto de vista da Sim, da pessoa. pessoa com uma jornada mais, vamos dizer assim, talvez Eu acho que numa sim. jornada mais tradicional. Eu diria que, não vou dizer que a maioria, mas ainda chutando aqui, tá bom. 20% das empresas hoje já tem um olhar além, assim, já tem um olhar do perfil, né? A gente já sabe que as soft skills hoje são mais valorizadas do que as próprias hard skills, e eu vejo que esse movimento vai continuar com essas soluções de inteligência artificial. Então, a tua capacidade emocional, tua capacidade de ficar 1 hora numa mesa escutando alguém e compreendendo as coisas, gente, o que mais é difícil é a gente sentar numa mesa, conseguir bater uma conversa, né, um negócio e tal, escutar 1 hora o cliente sem falar nada. Só escutando, e compreendendo, e enchendo a cabeça. Então, você tá com a tua emoção controlada, você tá anotando, você tá tranquilo, e não já quer falar, e já quer vender. Então, todas essas soft skills, elas hoje, cada vez mais, porque isso o ChatGPT nunca vai fazer, isso a inteligência artificial não vai, não se envolve, ela não joga esse jogo, né? O jogo de sentar aqui na mesa, eu e você, e a gente conversar. Então, as hard skills, eu sei fazer projeto, eu sei fazer isso. Cara, isso aí daqui a pouco até a inteligência artificial vai ter, sabe? Agora, você teve algumas experiências que é capaz de fazer isso, capaz de fazer aquilo e tal. Então, eu acho que, comentando um pouco do que ela falou, complementando do que você falou, porque eu concordo com tudo com o que você falou, quando a gente faz uma análise do seu passado, né, do seu histórico profissional, diverso ou não, mas especialmente nos diversos, em que você faz uma análise realmente verdadeira com você mesmo. Né? A gente tem que Exato. lembrar que às vezes aqueles prêmios, mas eu tirei o funcionário do mês, talvez aquilo não importe para nenhuma empresa, mas é aquilo que eu sempre... Calma, pensa se não tem alguma outra coisa ali que realmente seja, porque se você consegue montar essa narrativa só com esses pontos realmente fortes, e aí essa sugestão desse livro, que é uma coisa forte, né? A gente nem usa a palavra forte, a gente usa uma coisa poderosa, né? Eu fiz uma coisa assim que realmente eu acredito. Na hora de você contar a narrativa, você vai até montar a narrativa. Eu vim assim, fiz aquilo e tal. Mas quando esses pontos todos são pontos de muita fortaleza tua, né? De muito poder, só o jeito que você conta e aquilo já gera um impacto impressionante. Então, Exato. a forma e o conteúdo, né? Então, o conteúdo, a narrativa propriamente dita, mas a forma com que você conta, se são pontos que você acredita muito, ela sai, essa junção, assim, né? Forma com conteúdo, você conquista a pessoa olhando no olhar, assim, sabe? Vamos Por aí. lá, gente. Ai, muitas interações, gente. Vocês são incríveis, tá? Bora lá. Deixa eu dar um oizinho aqui no YouTube. Ricardo Mendes Júnior, boa tarde. Ricardo, Roberta, bem-vinda. Renan, boa tarde a todos. Tenho gostado muito de acompanhar esse podcast. Obrigada, Renan. Seja sempre bem-vindo. Vou trazer aqui algumas colocações e depois a gente vai para as perguntas, tá? Silvia de Buenos Aires. Estou aqui na Argentina e também sentimos esse desafio de inovar no setor público. É preciso formar lideranças que saibam traduzir as boas ideias e ações consistentes. Talvez se eu nascer de novo. Você e o sistema inteiro, tudo, nós todos. Muito bom. Aí o Lucas falou o seguinte, o Lucas aqui de Curitiba. Muito legal ouvir alguém que conhece os dois lados, setor público e privado. Tiago, é inspiração. Obrigada, viu, Lucas? Obrigado. Muito bom. Vamos lá aqui. Depois eu entro aqui, tem perguntas de cidades inteligentes, a gente já fala. Aí tem algumas colocações. Por exemplo, a Isabela de Campo Grande. Bem-vinda, Isa. A jornada diversa, às vezes, é forçada por necessidade, não por escolha. Eventualmente, sim. Mas agora eu vou fazer um parênteses aí, que é muito a cara da Helena, tá? Isso é o universo te mostrando outras oportunidades. A Natasha de Curitiba falou: depois de uma carreira na área jurídica, me redescobri no artesanato. É isso aí, Natasha. A gente tem que entender qual é o nosso lugar, porque nós somos seres mutantes, graças a Deus, mudamos. E quanto mais a gente tem consciência, quanto mais a gente amplia isso, mais fácil fica da gente entender qual é o nosso lugar para aquele momento. E nada impede que daqui a pouco você vá fazer uma outra descoberta. A Fernanda de Porto Alegre, minha terra, bem-vinda, Fernanda. O mercado ainda olha torto para mudanças de carreira.
Mas os ambientes mais inovadores são justamente o que acolhem essas histórias híbridas. Exatamente isso, Fernanda. A inovação, ela precisa da diversidade para acontecer. A Aurora de Madrid. Bem-vinda, viu, Aurora? Em muitos lugares do mundo, quem tem mais de uma carreira é visto como versátil, não como perdido. Isso diz muito sobre o que ainda precisamos desconstruir no Brasil. Sensacional, Aurora, é isso mesmo. Agora, bora lá para algumas perguntas aqui. Vamos aqui, falando de cidades inteligentes. Milena de Salvador. Bem-vinda, Milena. Tiago, como você enxerga o papel das startups no futuro das cidades inteligentes? Você falou tantas coisas, todas as leituras tuas, parece que o meu chat GPT tá no streaming, assim. Daí ele né? já gera uma resposta para cada fala sua. Mas eu queria só chamar a atenção em especial o professor Ricardo Mendes. Esse é um dos professores que me Esse é o incubou lá na professor. Federal. Esse que me Bem-vindo, ensinou. professor. Muito Esse que me deu o bom. livro da Startup Enxuta. Que legal. Então, se tem um cara, é esse, né? Professor Ricardo Mendes. Inovou na sua mente. Professor Ricardo, exato. Não, mudou. Então, um livro mudou tudo, minha carreira inteira. Obrigado, professor, novamente. Eu sempre agradeço ele. O professor topa sempre as ideias que eu vou. Às vezes eu não consigo, que nem eu sair da prefeitura, mas o professor sempre também super engajado em impacto social. O professor Sérgio Schir também foi meu outro professor orientador. Mas muitos temas ali que não dá de falar. Agora, com relação ao papel das startups da cidade inteligente. As cidades ainda não conseguiram trabalhar a inovação aberta. Não conseguiram. Ainda a gente... Isso, na teoria, a gente já sabe isso. Vou chutar baixo aqui. Eu entrei lá em 2017 na prefeitura. 2015, isso já era evidente, assim, né? Que as startups são a forma mais eficiente, né? Aí, falando do enxuto de volta, da gente conseguir resolver grandes problemas. O governo do estado até lançou agora o GovTech, achei uma belíssima iniciativa, e é um laboratório com um monte de startup em volta, onde as cidades podem ir lá e consultar essas empresas, vão desenhar, vão ajudar as empresas a usar as startups para inovarem. Então isso é bom, mas muito pouco. Eu não vi ainda uma cidade que realmente tenha colocado desafios, essa coisa bem simples. Colocar os desafios da cidade, isso já está previsto na nova lei de licitação, né, na 137, esqueci já o nome, e você já consegue fazer esses modelos de POC e tal, sem pagar, né? Então a prefeitura não precisa nem pagar, né? E as startups, o que elas mais querem é esse ambiente de teste Para poder e tal. validar. Para poder validar. Então, não é elementar para quem trabalha na inovação, não tem nem o que discutir. É coisa de 10 anos atrás. E a gente não consegue ainda fazer. Para mim, é a solução final. Porque falou em diversidade, falou em startup, né? Vamos dizer assim, quem que pode trazer visões diferentes de fora? São as startups. Startups são empresas, são instituições, são grupos de pessoas, empresas, seja lá, que estão a fim de resolver um problema específico. Então ela já tem a vontade, ela está querendo fazer aquilo. A prefeitura só abrir a chavinha, só abrir ali os dados, põe um técnico especialista para analisar os resultados, resolveria muito. Então a gente ainda não conseguiu ver. Não vejo que muitas cidades, acho que também não é que a gente está tão atrás, ainda que sim, quem trabalha fora sabe que o nosso país, aqui, quem mora fora sabe que o nosso país tem um nível de consciência ainda bem atrás em relação aos desenvolvidos. E esse é um dos pontos. Nesse caso, a gente não está tão atrás. Não vejo as outras cidades também abraçando tanto assim a inovação, ainda que sim, bem avançado em relação a nós. A gente ainda não deu espaço. Pois é, olha, eu vou contar algumas notícias boas, viu, gente? Porque agora eu tô com um projeto muito legal. E aí eu tô acompanhando 180 startups. Caramba! Lá do Nordeste. Sensacional. E aí tem uma turma que acompanha atravessadamente aqui, que eu adoro, que participa sempre, inclusive Milena, né? Lá Salvador. De Salvador. E Salvador é referência. Já fui lá também, aquele prefeito lá, esqueci o nome dele lá. Ele fez também, montou o hub, a gente visitou isso uns 10 anos atrás, a gente foi lá, visitou e tal. Então, Salvador ainda é uma cidade... É muito legal. E aí eu me surpreendi quando, ao fazer, né, trazer as minhas mentorias e levar a perspectiva de governança para essas startups. E aí uma do interior de Alagoas me falou, puxa, Helena, a gente é uma solução assim, assim, assado. Tá, legal, vocês já validaram? Como é que vocês fizeram? Como é que tá esse desafio, né, da área pública? Não, a gente já fez, já rodou e agora já estamos indo para a próxima fase. Eu falei, sensacional. Uma prefeitura disposta a olhar para a inovação. A desenvolver um ambiente. É muito legal. Então, a gente tem assim, turma, bora acreditar. A gente, como o Thiago falou, tem muitas oportunidades legais para acontecer. E aí vai da gente também conseguir fomentar isso.
é um esforço, assim como quem trabalha, por exemplo, startups, empresas tradicionais, tanto faz, né? Tem essa movimentação para fechar negócio com empresas do segmento privado, tem que ter a movimentação para o governo também. Então, bora incentivar, gente. Tem que trazer, porque se tem um mundão para fazer, ainda que tenha as suas peculiaridades, as suas restrições, tem uma governança muito intensa, né, muito forte, e tem que ter mesmo, porque também é um ambiente público, mas, gente, tem muita oportunidade também. Então, bora incentivar, gente. Vamos começar a fazer né, ferver aqui o caldeirão, botar mais lenha nessa fogueira para continuar fomentando, Tem né? mesmo, tem prefeito que quer, tem vereador que quer, tem deputado que quer. E a gente consegue achar esses. Eu vou dizer, normalmente são os que recém entraram. Esses são os que estão mais abertos, né, para criar uma coisa nova, que estão entrando com a visão de mudança. Sem generalizar, mas generalizando, quem já tem na terceiro, quarto mandato, assim, o cara já vive um mundo que é assim, ele, dependendo daquele mundo, ele vai atrás do que ele precisa. E se você não entregar aquilo que ele precisa, ele não vai dar atenção pra você. Mas tem muitas pessoas que estão entrando que realmente estão, tá, mas o que a gente pode fazer? E que você leva uma iniciativa, ela vai abraçar a iniciativa ou não, vai discutir e tal. Então, tem gente que quer quebrar o sistema. Então você tem que identificar aí com essas, e tem muitas cidades, Isso tem, aí. né? Falei talvez uma forma taxativa de que ninguém quer, Não, mas tem. é legal que a gente Mas vê tem. que assim, o movimento ele ainda não é tão forte, né, Thiago? E eu acho que é Migração, esse né? o sentido que você fala do não tem. Por quê? Porque a gente não vê tanto. Mas a gente faz essa descoberta e vai tendo essas gratas surpresas aí ao longo da jornada e ver esse tipo de movimentação. Eu acho muito incrível. Deixa eu aproveitar esse ponto que a gente ainda está falando de público e privado. O Estevão fala o seguinte, pergunta, né? Como profissionais que migraram entre setores público e privado e empreendedor podem usar isso para construir vantagem em suas trajetórias? Bora lá, que é a sua jornada. Eu acho que por serem setores muito diferentes, de fato, né? A dinâmica é absolutamente diferente. Tal como é a minha noiva é do judiciário, então a dinâmica dela. Aí é uma terceira dinâmica ainda, que eu posso dizer que é totalmente diferente. É processo, pega, analisa, processo todo dia. Uma outra coisa, assim, um mundo totalmente diferente. Por serem a similaridade, então, né? Pensando que o que isso pode ajudar, pensando quais são as similaridades desses dois, eu acho que tá muito ligado às ferramentas, a tua diversidade em encontrar soluções, ou eu vou chamar de ferramentas no sentido mais amplo, para resolver um problema. Sabe? Você ter trabalhado com projetos e ter desenvolvido alguma coisa na pública e na privada são gestão de projetos totalmente diferentes. Mas ainda assim são gestão de projetos. As coisas se dá iniciativa, tem que conseguir os recursos, tem que acompanhar, tem que entregar, tem que testar. Já lá no finalzinho tem que dar aquele ajuste final para dizer que está entregue. Isso é uma similaridade, por exemplo. Com ferramentas, a depender de cada setor diferente. Então, eu acho que a experiência que você tem aquilo, e aí eu vou te dizer, 60% são pessoas. Então, quanto mais pessoas você lida em situações diferentes, mais conhecimento você tem sobre pessoas. Eu tava falando ontem com um amigo meu, falando que eu peguei um negócio. Quando eu vou responder rápido, eu vou deixar a próxima. Sim. Mas quando eu sento numa reunião assim e converso com a pessoa pela primeira vez, e eu percebo que ela tem uma coisa assim muito marcante, assim, que pra mim é um problema, né? Porque pra ela não pode ser, só pra mim. Eu falo na hora. Então eu cheguei a fazer uma reunião uma vez, tinha um cara que não parava de falar. Não parava. Eu não conheci ninguém. Ninguém. Poucos, assim, né? Assim, de conhecer semanas, assim. Agora, na prefeitura de Araucária, vou citar até. E logo na semana já começamos uma reunião, o cara não parava de falar. Eu falei, cara, tem como você parar um pouco de falar? Tem como você esperar um pouquinho, falar cada um aqui? Um senhor. Alguém que tava ali, que tava com... Falei, tem como. O outro lá, eu falei... Cara, esse teu jeito de só reclamar, cara, isso me incomoda, cara. Você acha que é isso? Eu falo. Daí, se não gostar de mim, a gente já nem faz a segunda reunião, sabe? Então, mas isso é uma coisa que eu desenvolvi, não sei se é certo ou errado, mas são coisas que me incomodam. Não tô dizendo que eu tô certo e ele tá errado. São coisas que me incomodam e eu prefiro falar. Então, essa gestão de pessoas, você ter trabalhado nos dois setores, acho que é algo que é muito rico. Talvez você tenha que abrir o olho para isso mesmo. Cara, quais foram as experiências? Que tipo de pessoas que eu lidei? Já lidei com pessoa brava, chata, inteligente chata, inteligente brava. Enfim, quando você vê, você já falou com vários tipos de pessoas e tem um aprendizado que você pode sistematizar.
Muito bom, é isso aí. Vou fazer uma apanhada aqui de algumas colocações para a gente poder seguir. Gente, já é 10 para as 4. Socorro como o Já era, tempo tô voa. olhando, né? Vocês são incríveis, gente, trazendo tanta Mas tem contribuição coisa ainda. aqui. Vamos lá. Vou fazer uma apanhada. Tatiana de Salvador, bem-vinda, Tati. Tem um momento certo para se parar de explorar e se aprofundar em uma só área? O que vocês acham? Eu vou trazer mais algumas coisas aqui, tá, Tati? O Hélio fala o seguinte: quais competências mais valorizadas em jornadas não lineares que o mercado ainda subestima? Fico aqui pensando. Bora falar disso aí também. E aí a Paula, perdão, de Sorocaba fala assim: como explicar a transição de áreas muito distintas, de TI para psicologia, sem parecer instável? Parece que o mercado ainda não está preparado para esta conversa. E deixa eu conectar com mais algumas coisas aqui. Vamos lá. Com tantas pessoas pensando em mudar de carreira em 2025, a jornada diversa deixou de ser exceção e virou padrão? E ainda, isso a Ana Paula falou. E a Vera, será que as habilidades emocionais e criativas são mais valorizadas do que especialização técnica em um futuro não tão distante? Deixa eu começar fazendo um apanhado e aí você já traz aqui a tua visão, Thiago, dessas perspectivas aqui que falam. Vamos lá. Paola, para falar um pouquinho de transição de área distinta, eu acho que não vamos, né? Trabalho com pessoas com formações muito diversas, né? Que exercem cargos, funções também muito, muito diversas. Mas quando a gente está na área de inovação, isso é mais tranquilo, né? Para a gente é muito natural entender esses caminhos. O que eu acho que a grande sacada é você entender a tua jornada, que a gente estava falando um pouco antes. Assim, puxa, como é que foi a jornada? Então, você fala de aprendizado. Você não vai falar necessariamente de uma área, porque às vezes tem pessoas que realmente não estão preparadas para esta conversa. E aí o Hélio, quando fala, Hélio de Belém, bem-vindo, viu, Hélio? Fala quais competências mais valorizadas em jornadas não lineares que o mercado ainda subestima. Eu vou voltar e vou conectar com uma colocação aqui das habilidades emocionais e criativas. Eu acho que esse é um ponto bem importante quando a gente fala dessa diversidade, porque a gente conecta qualquer área e qualquer aprendizado com as nossas soft skills, né? Com essas habilidades emocionais, enfim, criativas, e a gente consegue conectar a qualquer coisa. Então, assim, nós não temos limites, é a mente que fala que a gente tem limite. Então, Exatamente. assim, a gente precisa entender. E assim, vai parecer eventualmente instável, não se coloque nesse lugar de julgamento, tá? Se alguém vier julgar, o problema é de quem está julgando. Busque você estar num espaço bom, um espaço que te acolhe, que te faz bem. Eu acho que esse é um ponto de maturidade, de expansão de consciência para entender, eu estou aqui, mudei, tudo certo, né? Que nem disse o outro colega aqui também. Então, acho que assim, a gente tem um pouco dessas perspectivas. Pegar aqui essa última parte que a Vera trouxe, Thiago. Será que as habilidades emocionais e criativas serão mais valorizadas do que a especialização técnica em um futuro não tão distante? Eu acho que num futuro amanhã já. Acho que no futuro acho que já é presente isso. Eu acho que, por exemplo, a gente fala do mundo de inovação, sim, que é o nosso mundo que é um pouco mais... Já as coisas são mais intensas. Você entra numa empresa, vamos dizer, mesmo num cargo de gerência, você está passando por desafios que são específicos daquela empresa. Então, o cenário, o marketing, o comercial, a situação financeira da empresa, o perfil dos profissionais que estão envolvidos, já é um cenário muito específico. Então, é muito difícil você contratar uma pessoa que venha de fora e que resolva tudo, porque aquele contexto é muito específico. É claro, dependendo do teu problema, quando o seu problema é elementar, pega um cara profissional no mercado de fora e entra. Mas normalmente é esse papel das soft skills, né? Então, eu tô disposto a saber, entender o problema, estudar ele e propor a solução. Eu acho que um dos pontos assim, que as pessoas menos reconhecem nesse novo mundo é a resiliência. Eu acho que aquele profissional que tá na empresa, dificuldade com algum projeto, sofreu, e a empresa, eventualmente, que normalmente não faz, mas consiga apoiar aquela iniciativa, por mais que ela esteja ruim e tal. Ou que até teve que passar aquele projeto para um outro gestor de projeto e tal. Esse profissional, se ele fica na empresa, o que ele aprendeu assim, para o próximo projeto é muito grande. Normalmente a empresa fala, ele não conseguiu fazer, ele vai atirar, não atingiu a meta e tal. No fim, esse cara é um cara que já está muito avançado. Ele não deve vacilar de volta, assim, a probabilidade é menor, né?
Mas é isso. Muito bom. Eu vou conectar aqui, o Danilo, aqui de Curitiba, ele falou o seguinte: se a jornada profissional de uma pessoa é inteira vivida em um emprego só, com pouca diversidade de experiências, ela ainda pode ser considerada inovadora? Danilo, pode sim. E aí vai depender de você o quanto você consegue inovar ou não na tua jornada. Né? A proposição de desafios, ela também pode partir do empregado. Tô pensando aqui, né, nesse tipo de cargos mais formais, assim. Então, enfim, se você tá independente da tua posição, né? Frequentemente, né, numa empresa tradicional, você vai ter um chefe, né? Enfim, uma chefe, qualquer que seja. Esperando que seja um líder, né? Mas, enfim, a proposição por novos desafios, ela também pode e deve partir da gente. Passei eu também por algumas experiências assim profissionais que eu falei, quero mais. Ah, eu aprendi aqui, entendi isso aqui, é muito legal, mas quero uma outra oportunidade. E me foi dada. Então, o ponto é, você pode sim ficar, eventualmente você pode até não ver tanta inovação, mas você pode buscar novos desafios dentro de onde você está mesmo, com certeza absoluta. E para mim, um dos pontos que você vai identificar, seja no teu passado, dentro dessa empresa, todo esse tempo em que você inovou, e talvez você não saiba, ou para frente, são aqueles momentos que você estava ou estressado, ou fora da zona de conforto, aquele momento que você não estava... Um projeto novo que entrou, um colega novo que entrou na empresa, um software diferente, que te colocou um pouco numa situação diferente, ali, pô, aquilo ali é uma inovação. Você tá num contexto que tem coisa nova dentro daquele contexto. Então, se você relê aquilo, talvez você veja que, pô, eu inovei sim. Exatamente. Né? Talvez pode não ser aquela inovação de montar um aplicativo Uber, mas isso não tem nada a ver, né? Exatamente. Inovação é inovação, independente do tamanho. Exatamente. Vamos lá, aqui, ó, mais algumas colocações. Marcelo de Floripa, gente do céu, já tá quase na hora. Combinando minha formação em educação e experiência em inovação social, hoje trabalho com tecnologia cívica em uma ONG internacional. Pois é, Marcelo, tá vendo? É a diversidade que leva a gente para trazer outros caminhos. A Patrícia, que está em Lima, no Peru. Obrigada, viu, Patrícia? Mudei de biologia para marketing digital aos 30. Posso dizer que minha diversidade de experiências me fez mais criativa e flexível. E isso é a maior verdade, né? Quanto mais a gente está exposto a outros olhares, né, a outros conceitos, a outras vivências, mais criativa a gente fica, mais conexões não convencionais a gente faz. E eu acho que essa é uma habilidade que faz bastante diferença. E o Vinícius de Campo Grande traz aqui, compartilha uma reflexão muito profunda dele, mas ele fala o seguinte: eu não estou preparado emocionalmente para lidar com jornadas que não têm não tem linhas retas nem garantias. Vinícius, de verdade, assim, vamos lá, né? A nossa vivência, a nossa jornada, de uma forma geral, vem com muitas crenças, né? A gente olha para o ambiente e desde que a gente nasce somos, né? Assim, são despejadas muitas crenças, muitas narrativas em cima da gente. E frequentemente, essas narrativas de segurança, de garantia, né, de linearidade, elas pesam. Então, realmente, muitas vezes a gente não está preparado para lidar com isso. Mas fique atento, se observe, de repente, daqui a pouco você está se olhando num lugar mais inovador, está pensando em outras coisas. Se coloque nesse lugar. Talvez você nem esteja numa linha tão reta assim e já não tenha nem percebido isso. Mas, enfim, a gente tem muita narrativa, é muita crença, é muita coisa. A nossa mente faz isso, né? Ela vai e ela potencializa tudo que a gente escuta. Então, turma, bora deixar a mente de lado, viver o presente, se observar, começar a expandir a consciência, olhar para outras perspectivas, para que a gente continue gerando valor. Porque o maior valor que a gente gera não são para os outros, né, Thiago? É para nós mesmos. Assim, esses são imutáveis. Esses você nunca, tudo que você evoluiu, você nunca mais perde, né? Eu diria que com certeza ele tem coisa inovadora, assim, apesar de dizer que ele é linear. E aí faz parte, já começa esse aprendizado, porque a pessoa não consegue não fazer nada diferente por muito tempo, ou só se for um caso muito específico, acho que não. E as crenças, sem dúvida, é um pouco daquilo que eu falei. A nossa briga pelas crenças, a gente é ultra limitado pelas crenças. A gente nem tem noção do quanto a gente é, porque a gente não consegue ver o mundo sem as nossas crenças. Eu já fiz essa experiência de ficar... Tá, se eu não tiver crença nenhuma, escrevi todas as minhas crenças que eu sei, que não sei, e tá, e daqui eu devo ter um tanto assim... Tá, o que sou eu fora? Não sei o que seria eu fora. Então,
Você tem 5 anos e teu pai passa lá na frente e fala: esse cara aqui vagabundo aqui, não trabalha aqui. A pessoa escuta, pô, então eu tenho que trabalhar. Se eu trabalhar, eu não sou vagabundo, é? E a pessoa passa a vida inteira trabalhando. Por quê? Sabe, por Sem uma crença. propósito. Porque foi, isso numa passada só, né? A gente sabe como uma criança Exato. absorve. Então, as crenças são absolutamente. E aí que eu falo que às vezes. Eu quero um negócio, talvez. E aí eu trabalho assim, é mais fácil pra mim, né? Em vez de eu trabalhar pra conseguir aquele negócio, eu trabalho pra tirar aquilo que tá na frente que me impede de conseguir aquele negócio. Entende? Então, por quê? E normalmente é crença. É Exato. um monte de mochila que a gente carrega e só basta. Pena que a gente não é tão bom assim. Só basta tirar a mochila, assim. Tem coisa que você só tira, assim, né? E resolve um problemaço da tua vida. Ah, mas eu preciso disso. Cara, calma. Provavelmente é uma crença. Eu acho que quando a gente não tem crença, ou quando a gente tem. Não é impossível não ter crença, né? Especialmente as limitantes, a gente vive em paz, tranquilo. Então, tudo que tira aquela paz, aquela tranquilidade, te deixa tenso, provavelmente tem uma crença envolvida. É isso aí, exatamente. Turma, então bora lá, né? Bora trabalhar a expansão de consciência, avaliar suas crenças, trazer a consciência para cada coisa que a gente faz, aproveitar as oportunidades, entender que nós somos seres mutantes e se a gente tem esse ímpeto, bora dar vazão para esse ímpeto também. Isso é uma inovação e isso faz mais bem para a gente do que para qualquer outro. Thiago, querido, obrigada pelo nosso momento. Passou super rápido aqui, mas foi uma alegria ter você aqui, poder contar com todo o teu aprendizado, você compartilhar mais da tua jornada, das tuas reflexões profundas. Obrigada. Eu que agradeço, Helena. E parabéns pelo projeto, tá ótimo. Ó, galera interagindo, trazendo as questões, são questões importantes do dia a dia das pessoas. Você manja muito disso, que a gente já se conhece. Sim. Acho que desde 2017, dessa época do Vale do Peão, né? Da prefeitura ali. Então, você tem muito. As pessoas consumam, façam mandem pergunta mesmo, porque você tem bastante experiência nisso. É uma área nova, as pessoas estão começando a se descobrir nisso, então tem muita gente para ajudar, e aí tá o teu propósito. Então, todas as vezes que alguém falou ali que tá trabalhando por propósito de impacto, se sente um alívio, assim. Exato. Então, igualmente, parabéns pelo projeto, pelo podcast, obrigado por ter me convidado e muita fé, muita evolução, Amém, muita pra paz nós. para você. Amém, é isso aí. Obrigada, Thiago. Tudo de bom e de melhor para você também nos seus novos negócios aqui na Nova Jornada. Pós área pública, né? Então o Thiago volta, mas ele continua com a inovação, volta para o mercado imobiliário, que é a casa dele. Então é isso, gente, mas sempre inovando. Turma, obrigada a todos que estiveram aqui por todas as interações, vocês são incríveis, arrasaram. Valeu, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.